que a Amanda troca com o John e todos vão correr, só tem um conjunto, só existe uma possibilidade. E é isso que vai acontecer aqui. Então vamos lá. Só conta quem ficar forte. Primeira coisa a fazer, eu posso perguntar o número de pessoas, pilotos. Então vamos lá, vou perguntar. Eu tenho 4 pilotos, certo? Eu quero saber de quantas formas distintas eu posso escolher esses pilotos, sendo que eu vou ter que escolher 3 deles. Então eu tenho 4 menos 3. Fatorial, beleza? Bom, se eu tenho 4 fatorial, eu tenho 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 1 fatorial. Então eu tenho 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Possibilidades. Mas reparem que não importa se eu trocar a ordem dessas pessoas, vão ser as mesmas pessoas que vão participar da corrida. Então, eu tenho aqui embutido nessa equação um número Pn de permutações. Se eu tirar o número Pn de permutações, eu vou ter exatamente o número de possibilidades que eu vou correr, que eu tenho para correr. Porque essa conta aqui está falando assim, se eu trocar, vão ser possibilidades distintas. Então eu tenho que tirar essas possibilidades de troca, considerando somente um conjunto. Então eu tenho 4 vezes 3 fatorial, dividido pela permutação. Quem é a permutação? Permutação não é 1, 2, 3 termos que podem ser trocados em cada corrida. Então a permutação equivale a 3 fatorial. 3 fatorial com 3 fatorial, lançada grau 1. Então eu tenho aqui número de possibilidades, número de arranjos. Eu vou falar assim, eu quero essa pessoa para correr aquela e aquela. São 4 distintas. 4 possibilidades distintas de escolher um corredor. Agora eu tenho que fazer isso com o número. Eu tenho que calcular com essas 4 pessoas que eu escolhi o número de carros que cada uma pode entrar distintos. Certo? Mas como que eu posso fazer isso? Ó, eu tenho 4 pessoas. Eu quero que cada uma delas escolha um carro. Vocês lembram de se eu tenho um conjunto e multiplico por outro conjunto, dá um número de possibilidades distintas? Por exemplo, aqui eu tenho 2 calças e aqui eu tenho 5 camisetas. Se eu quiser fazer a inversão, trocar, escolher um modelito, então eu tenho 2 vezes 5, 10 possibilidades distintas de eu escolher a roupa. E esse caso aqui, eu tenho 4 pessoas e 4 casas. Então é a mesma coisa, certo? Eu quero escolher uma pessoa para entrar dentro do carro. Então eu tenho que usar a mesma lógica nesse caso. Eu estou pensando nisso também. Vai. Bom, primeira coisa. Eu posso fazer simplesmente essa conta? Não posso. Por quê? Porque essas possibilidades que eu vou achar vai ter que nenhum carro brasileiro e nenhum piloto brasileiro vão estar participando da corrida. Então eu tenho que arranjar um jeito de fazer pelo menos um desses dois estar na corrida. E como que eu faço isso? Eu posso pegar e fixar um carro brasileiro para sempre participar da minha corrida, na minha conta. Então eu vou fazer isso. Tenho 4 pessoas e agora eu vou fazer com um número de carros. Quase ninguém. Mas vocês estudaram, pelo menos, né? Estudaram. Isso é importante. É claro que vocês estão se preparando ainda, né? Então, isso vai, ao longo dos meses, vocês vão se tornando mais aptos, né, para realizar não apenas os simulados, como depois a prova, né? A prova do Enem, ou dos vestibulares que vocês pretendem prestar, né? Então, nós temos orado por vocês, viu? A nossa igreja tem orado pela vida de vocês, para que vocês tenham um bom desempenho, não apenas aqui no cursinho, como também na escola, onde vocês estão estudando, e especialmente nas provas que são
cruciais, né, para o bom desempenho de vocês. Então, que Deus os abençoe, vamos orar pela vida de vocês, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante. Você já levou Jesus para a sua casa? Você já levou Jesus para casa? Por que eu estou perguntando isso? Porque nós temos uma passagem na Bíblia que alguém levou Jesus para casa e nós vamos aprender um pouquinho acerca disso. Suponha que ao chegar hoje na sua casa, você encontrasse alguém, né, voltando por cima, você encontrasse alguém da sua família em estado de choque, à beira da morte. Imagine que não houvesse como remover o doente, nem tempo para chamar um médico. O que você faria? Sei que esse quadro não é nada agradável, é terrível inclusive, mas foi exatamente isso que aconteceu com Pedro, o discípulo de Jesus. Mas ele foi bem-aventurado, pois sem saber que a sua sogra estava mal de saúde, ele levara Jesus para casa, após terem caminhado juntos o dia inteiro. Então diz assim a palavra do Senhor nesse texto, está em Mateus capítulo 8, versos 14 e 17. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou a todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Vamos fazer uma oração? Senhor, nós louvamos o teu nome, agradecidos por este momento que estamos aqui para meditarmos um pouco a tua palavra. Reconhecemos que somos pequenos, fracos, frágeis e dependemos totalmente do Senhor. E por isso pedimos que o Senhor, por meio do teu Espírito, nos capacite a proclamar a tua palavra, a compreendê-la, a guardar o nosso coração, para torná-la sempre prática em nosso viver diário. Abençoa, Senhor, os alunos, nossos cursinhos, os professores, as equipes que trabalham para proporcionar esse momento especial à vida deles. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, numa época que Jesus viveu, em que qualquer febre ou infecção significaria a morte, numa época em que não havia exames de laboratórios, não havia antibióticos, não havia bons remédios, lá estava Jesus. Mesmo sem ter sido chamado com este propósito, né, porque nem Pedro sabia que a sua sogra estava doente. E ele, Jesus, em seu amor e compaixão, salvou a vida daquela mulher. Nós vemos um tempo em que a medicina está muito evoluída, mas ainda há algumas enfermidades que parecem ser tão simples, mas acabam matando as pessoas. A dengue é um exemplo. A dengue, se pensou em algum tempo que a dengue tivesse extinta, mas ela voltou com força, né? E hoje, apesar de ser uma doença perfeitamente diagnosticável, ela pode matar, né? Então, nós entendemos isso. E veja bem, no período em que Jesus viveu, não havia recurso algum, nem medicina havia. Havia um arrebento, né? As pessoas ali eram curadas com pasta de figo, né? Com vegetais, com chás, com bebidas, e assim. Então não havia uma medicina avançada como nós temos hoje, e foi esse o tempo que Jesus viveu. Então, alguém poderia dizer: hoje é diferente. Hoje em dia há médicos, ambulâncias, SAMU, né? Laboratórios, remédios. É verdade. O sistema de saúde atual ainda é precário, porém, sem sombra de dúvida, a medicina hoje é muito melhor do que antigamente. Mas, por outro lado, as doenças nunca mataram
ou invalidaram tantas pessoas no mundo. A raça humana nunca esteve tão doente. Então, a recomendação do texto bíblico é que você também leve Jesus para casa, como o apóstolo Pedro fez. Tá bom? Então, leve Jesus para casa. Talvez você ainda não saiba, mas pode haver algum doente em seu lar. E não estou me referindo apenas às doenças físicas, mas também às doenças psicológicas e espirituais. Eu tenho certeza de que se você levar Jesus para casa, ele fará maravilhas, pois Jesus abençoa qualquer local em que entra e na sua casa não será diferente. Certo? Então leve Jesus para casa e tenha surpresas agradáveis. Veja o que ele fez na casa de Pedro. Primeiro, Jesus curou o doente da casa. Quem era? A sogra de Pedro, né? Alguém pode dizer, puxa, mas curou a sogra de Pedro, que tristeza, não é? Mas a sogra de Pedro certamente era uma mulher boa, porque Pedro percebeu por ela, não é? Então, e todas as nossas sogras, certamente, aliás, cada um deve ter apenas uma sogra. Então, a sogra é a mãe daquela pessoa que nós amamos, não é verdade? No caso das meninas, os rapazes, né? Mãe do seu noivo, do seu esposo, do seu namorado, ou no caso dos jovens, a mãe da sua namorada, da sua noiva, da sua esposa. Então, se a sogra não existisse, aquela pessoa que você ama não existiria também. Então, cuide bem da sua sogra, não é? Porque ela é uma pessoa importante, viu? Talvez você não saiba quem seja a sua sogra ou quem será, mas um dia você vai ter sogra. E pense bem, né? Não desvalorize a sua sogra, saiba que não fosse a sua sogra, a pessoa que você ama não existiria, tá bom? Então, importante, Pedro levou Jesus para casa e a sua sogra estava enferma, grave. Então, talvez haja algum doente em sua casa, alguém deprimido. Depressão hoje é a doença da pós-modernidade. As pessoas, muita gente deprimida, e a depressão mata. Então, talvez pode haver alguém deprimido na sua casa. Pode ter algum dependente químico, e não apenas de drogas ilícitas, como também de drogas lícitas, tais como álcool, fumo, né? E outros medicamentos. Então pode haver dependentes químicos, pode haver um enfermo normal de doenças das mais diversas que existem por aí, pode haver alguém desanimado, alguém infeliz, alguém solitário, um suicida em potencial. Então, o convite aqui é para que você salve os seus doentes. De que maneira? Leve Jesus para a sua casa. Um segundo aspecto interessante de observarmos é que Jesus transformou a casa de Pedro. A casa de Pedro ficou mais leve, mais cheia de vida, cheia de alegria. E eu sei que você gosta da sua casa, assim como eu gosto da minha casa, pois não há lugar melhor no mundo, né, do que o cantinho da gente, não é verdade? Talvez você pense, não para em casa, mas aonde é o seu corpo seguro? Onde é o lugar onde você encontra paz, segurança, tranquilidade? É na sua casa. Né? Pode ser que você ainda não tenha pensado nisso, não tenha valorizado esse aspecto importante acerca do seu lar, mas é o melhor lugar para se estar. É a sua casa, é o seu lar, junto com os seus pais. Né? Se você tivesse filhos, né? Então você poderia contar histórias da Bíblia para eles na hora de dormir, ou você mesmo ler a palavra de Deus. Alguém está doente na sua casa? Sente-se à beira da cama e ore com essa pessoa. Alguém não consegue dormir, está ansioso? Explique o que Jesus pode fazer por essa pessoa. Demonstre o amor de Deus através do seu modo de viver, de falar e de pensar. Mostre à sua família que Jesus é vida, paz e alegria. Por fim, eu quero mais uma vez te convidar a levar Jesus para casa. Leve Jesus para casa e você será mais feliz do que você já tem sido até hoje. Deus abençoe. Amém.
Vamos dar aqui um cartãozinho, né? Nossos cumprimentos. Isso aí. Nós queremos orar por você. Vem cá. Essa pessoa meio envergonhada, né? Sobe assim, aqui na frente, aos olhos todos, né? Olha lá, seus amigos, ó. Legal. Vamos orar por ela então, por Larissa. Mais alguém aniversariou essa semana?